Maravilhado, contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo vejo teu amor sem par. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, irei cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor.
Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente nesse resto de noite, pois Ele já te abençoou durante esse dia inteiro. Eu quero orar com você para nós iniciarmos o nosso estudo e a gente tenha no nosso coração o que Deus quer para com as nossas vidas. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Nos deu uma quinta-feira maravilhosa, de chuva, de ar fresco. E agora o Senhor tem nos dado essa noite de repouso. Vem sobre nós e nos dá uma noite restauradora e reparadora, para que amanhã a gente possa te louvar e te adorar por mais um dia. E agora, Senhor, atenta os nossos ouvidos, entendimento e coração para ouvir, entender e obedecer a sua voz. Vem e nos capacita em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Amém, meus irmãos. O nosso estudo de hoje é sobre discipulado. Basicamente o que estamos fazendo desde quando a pandemia começou. Nós estamos tratando sobre este assunto. Basicamente fizemos as aulas de discipulado até hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é discipulado. E para falar um pouquinho, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 9, do verso 23 em diante. Lucas 9, 23 a 27. Diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, irá salvá-la. Porque que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, perdendo ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos anjos. E em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Amém? Jesus falando não só para os discípulos, mas para as pessoas que estão ao seu redor sobre o que seria o vir após ele. O que seria a ideia do discípulo, do discipulado. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que recordar, então, porque a gente já falou sobre alguns temas, e um dos temas, acho que dessa série agora, o primeiro tema foi sobre ser chamado. Sobre ser chamado é o seguinte: todos a quanto Jesus salva é chamado. É chamado para quê? Para viver uma vida discipulado. Então a ideia é essa. O que é o discipulado em si? A palavra discipulado tem na origem a palavra disciplina, não só na ideia de disciplinar alguém, de corrigir alguém, mas de andar de uma forma coerente e correta, ou de uma forma disciplinada, onde se tenha uma lógica de vida, uma lógica correta de vida. Onde a gente tem essa vida, ou essa lógica de vida, é nas Escrituras, na Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, disciplina vem da nossa prática, e a prática está paudada, respaldada, alicerçada no que é a palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, tá certo? Então vamos lá. Se a gente recorda que salvos somos, então somos chamados a viver uma vida de discipulado, uma vida de disciplina, uma vida sendo disciplinado também. Então, o texto de Lucas me traz 3 ideias muito quanto maravilhosas sobre o que é discipulado. E a primeira é negar-se a si mesmo. Ok. Vivemos num mundo onde há um constante incentivo do quê? Do hedonismo, do prazer. Não importa o que você vai fazer, importa que você seja feliz. Mesmo que para você ser feliz, você tenha que passar por cima de alguém. Não importa, seja feliz. Eu escuto inúmeras pessoas falando: o que eu quero é ser feliz. O que eu quero é felicidade. A que custo que se quer essa felicidade? A qualquer custo.
O que eu quero é ser feliz. Nós entramos em um mundo hedonista. A pós-modernidade é um tempo hedonista. É um tempo onde as pessoas querem em si a ideia de prazer pelo prazer, certo? O discipulado, por outro lado, é uma proposta contrária a exatamente isso. É a proposta contrária ao pecado. Se para ser feliz eu tenho que passar por cima de qualquer coisa, então qualquer coisa basicamente pode ser pecado. Se eu tiver que passar por cima de alguém, isso é pecado. Eu estou menosprezando, eu estou colocando as coisas acima das pessoas. Então, a ideologia, se a ideologia do mundo é faça qualquer coisa, a ideologia do discipulado é uma contraproposta a isso. Ou seja, a contraproposta à ideologia apresentada pelo próprio mundo. Se o pecado incentiva o ser humano a ser o centro de todas as coisas, o discipulado incentiva ao contrário. Você não é mais o centro, você tem que se negar. Você tem que olhar ao seu redor e ver o que está acontecendo ao seu redor. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Lucas vai falar exatamente a mesma coisa. Nós acabamos de ler o texto. Negar-se é a renúncia do ego, é a renúncia do eu. É desistir de forma voluntária, não obrigado, voluntariamente, dos meus velhos hábitos, ou de certos hábitos, de velhas ideias, de velhas convicções, de velhos status, entre outras coisas semelhantes. É rejeitar o modo de vida contrário à palavra de Deus. Negar-se é renunciar a um modo de vida que busca incansavelmente o prazer pelo prazer. Renunciar é não querer mais o hedonismo sobre a sua vida. Ou seja, é uma vida independente de Deus. Isso é o hedonismo, uma vida independente de Deus. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de nada. E o discipulado e a renúncia do ego é se tornar dependente de Deus sempre e sempre. Renúncia é colocar toda a sua vida, então, nas mãos de Deus. Seu passado, seu presente, seu futuro. Para quê? Para que Ele comande. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, e um fato extremamente real. Tudo pertence a Deus. Nada foge de sua mão. Nada. Nem o seu passado, nem hoje o seu presente, e nem o seu futuro. Então, é melhor ser disciplinado e viver negando-se, renunciando, para que ele tenha o total controle e a gente pare de sofrer desejos. Sofrer a ideia de desejos puramente prazerosos. Eu quero fazer isso só pelo prazer. O segundo aspecto é tomar a sua cruz, que está extremamente ligado ao negar-se, tá? Ou seja, é um segundo aspecto do que seria o discipulado. Não seria suportar alguém. A gente sempre fala, esse fulano é minha cruz. Não é suportar uma doença, essa doença é minha cruz. Não, não é isso. Não é suportar coisas ou pessoas. Isso é um engano, isso é mentira. Às vezes nós falamos isso e nos enganamos ou mentimos para nós mesmos. A cruz que devemos carregar é a nossa própria tendência, preste atenção nisso, é a nossa própria tendência de querer viver sem Deus, viver de forma independente. Essa é a nossa cruz. É por isso que primeiro nós temos que nos negar. A segunda é entender isso. Se eu deixar me levar, eu vou querer nada mais, nada menos do que viver uma vida puramente prazerosa, o prazer pelo prazer, a qualquer custo. Se eu me nego e passo a carregar a minha cruz, eu passo a querer aniquilar dentro do meu coração esse desejo. É o que fala Lucas 9, 23. Fala claramente. Se você quiser obter coisas, você vai perder a sua vida. Do que adianta ganhar todas as coisas e perder a sua vida? A cruz, então, é um caminho de decisão voluntária. Não é imposto, não é obrigado. Tem de ser voluntário, tem de ser por amor, renúncia. E ela tem, com essa base no ser voluntário, ela é pautada completamente nos princípios da palavra de Deus.
Por isso que ela tem que ser voluntária. Tá certo? Mesmo que todo esse desejo voluntário, tudo do que essa base pautada nas Escrituras, seja contrário ao que as pessoas costumam fazer ou que nós costumávamos fazer. É negar-se e tomar a sua cruz. Tomar a cruz não é um ato isolado. Eu tomei minha cruz no dia da minha conversão. Não. Ele fala, negue-se todo dia, pegue sua cruz. É uma ação diária, é um aniquilar do meu ego diário. Quem deseja, ou quem quer ser discípulo de Cristo Jesus, deve realizar isso constantemente, diariamente. Tomar a cruz, então, é pedir perdão e perdoar. É reconhecer os erros. É ser humilhado e não revidar. Logo, tudo isso são os atos contrários de uma tendência pecaminosa, num coração que busca uma justiça própria. Não é? Quantas vezes nós escutamos, não tem um sangue de barata, é frouxo. Não, eu decidi voluntariamente negar-me. Eu não quero minha justiça própria. Se alguém há de me justificar ou de trazer justiça sobre a minha vida, que seja Cristo. 1 Pedro 2, 21, 25 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca achou-se engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a sua justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora temos voltado para o pastor e bispo das nossas almas. Nós precisamos tomar a nossa cruz diariamente, não é um dia, é sempre. E um terceiro aspecto é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é só mudar hábitos, sobretudo permitir que Ele implante na nossa mente, na nossa vida, valores e condutas. Isso implica em questionar os valores impostos hoje, de uma sociedade em que impõe valores. Por quê? Porque esses valores que são impostos por uma sociedade, eles são insuficientes. Eles não oferecem uma paz real, não oferecem uma paz duradoura. E por causa disso, então, a gente não pode ser influenciado por tais valores. Nós temos que permitir que Cristo crie em nós os seus valores e crie em nós as suas condutas. Fazendo assim, o que pode acontecer para conosco é trazer incompreensão de alguns. Alguns nos olhar e falar, olha só isso, olha indo na contramão. O mundo diz isso e ele está dizendo outra coisa. Olha como está. Mas talvez seja essa a questão. Ser disciplinado conforme a palavra do Senhor é olhar um sistema qual vigente e negá-lo. Falar assim, não, eu não quero isso para mim. Eu quero outra coisa. E isso é em todos os âmbitos, seja em qual for. E isso traz incompreensão de algumas pessoas. João 15, 20 diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. E se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. E a vós. E se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Há uma falácia. Falácia é uma mentira. E se diz que quando nós nos encontramos com Jesus, nos rendemos a Jesus, isso vai nos isentar de sofrimento, decepção, problema. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. A palavra não nos diz isso. Se você pegar toda a palavra de Deus, você vai ver que homens e mulheres de Deus sofreram dificuldades na vida por causa de Deus e por causa de Cristo. Seguir Jesus implica em seguir um caminho que ele trilhou. Filipenses 2, 5, 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou,
tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Pois também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, de todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ser discípulo de Jesus é permitir que ele me discipline. E ele me disciplinando, importa que eu ande em sua disciplina. Então eu preciso me negar, me renunciar, preciso tomar em si a minha cruz e preciso seguir a Jesus, mesmo que seja incompreendido por quem quer que seja, por uma sociedade que seja. Eu tenho que aplicar valores de Cristo, condutas de Cristo em mim. Não só aquilo que me interessa, meus irmãos e minhas irmãs. Eu tenho que aplicar toda a conduta de Cristo sobre a minha vida. Isso é discipulado. É permitir que Jesus controle a nossa vida. É permitir que Jesus me oriente. É permitir que Jesus venha ao meu coração porque eu renunciei, porque eu me neguei, porque eu tomei minha cruz e passei a segui-lo. É por isso que ser discipulado ou entrar nos parâmetros, naquilo que é pautado na palavra de Deus, logo que nos encontramos com Jesus, é maravilhoso. É poder de Deus sobre as nossas vidas. Vamos andar na disciplina do Senhor. Vamos deixar que Ele nos comande. Vamos deixar e ficar atento à sua voz. Em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Pai, eu quero te agradecer por esse estudo. Quero te agradecer porque o Senhor nos ordena que passemos a renunciar às nossas vidas, os nossos egos, os nossos desejos. O Senhor nos ordena que tomamos a nossa cruz diariamente. O Senhor ordena que nós passemos a seguir o seu Filho. Então vem sobre os nossos corações e nos deixa atento à sua voz. Precisamos soberanamente te buscar. Vem com amor e graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus fique com você e que te traga paz. Que Deus te abençoe nesse resto de noite. Não se esqueça, amanhã tem nossa live com as crianças. Traga elas para assistir. Temos a nossa cesta solidária. Se você desejar ofertar algum alimento, converse com a mesa diaconal ou com a gente mesmo. E que a gente possa abençoar vidas no decorrer das nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais. Até domingo.